Fala, gente, beleza? Dando continuidade ao nosso tema de potenciação, hoje a gente vai usar essa aula para resolução de alguns exercícios, tudo bem? Então vai servir para a gente colocar em prática as duas definições de potenciação e também as 5 propriedades, fechou? Então bora lá. O exercício ele fala assim para a gente, ó, aplique as propriedades de potenciação e a definição nas alternativas abaixo. Então a gente tem A, B, C e D, e a gente vai ter que aplicar as propriedades e a definição nessas alternativas, tudo bem? Então vamos lá. A primeira diz assim, ó, eu tenho 2 elevado a 4 multiplicado por, dentro do parênteses, 3 elevado a 2 sobre 4, né? Então o que acontece aqui, ó, como a gente tem que ver primeiro o parênteses, o que acontece primeiro pela propriedade, lembra? É a multiplicação dos expoentes. É o expoente de fora vezes o expoente de dentro. Então o que acontece? Eu copio o 2, ficando 2 a quarta, vezes 3 elevado a 2 vezes 4, que dá 8. Então fica 3 elevado a 8. Tudo bem? E a gente pode ainda prosseguir, né? Essa é a forma da gente aplicar só as propriedades. As contas ainda continuam. Por exemplo, assim, ó, vou dar só o exemplo, tá? Eu não vou fazer todas as contas, porque eu quero que vocês treinem a multiplicação sozinhos, tudo bem? Então, ó, aqui, lembra na definição que 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que isso dá pra gente o quê, ó? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, ficaria, basicamente, 16 vezes 3 elevada à oitava. Tudo bem? E o que eu quero que vocês façam, gente, é que vocês terminem essa conta aqui, beleza? Então, vocês vão ter que multiplicar o número 3 8 vezes por ele mesmo e o resultado multiplicar por 16, beleza? Então, bora lá. Bora pro nosso exemplo B. A gente tem aqui, ó, 5 elevado a 10 vezes 5 elevado a 20 dividido por 5 elevado a 5. Então, bom, aqui eu tenho que lembrar da propriedade da soma, né? Porque como eu tenho uma base igual, que é 5, 5 e 5, primeiro eu vou olhar para o número de cima, que eu vou manter a base e somar os expoentes. Lembram disso? Então ficaria o quê? Ó? 5 elevado a 10 mais 20. E isso dividido por 5 elevado a 5 também. Tudo bem? Bom, agora vamos efetuar o cálculo. 5 elevado a 10 mais 20 dá quanto? 5 elevado a 30, né? Então daria 5 elevado a 30. Beleza? E aqui eu copio, que dá 5 elevado a 5. Certo? E agora a gente tem que aplicar a propriedade da subtração. Por exemplo, como as minhas bases aqui elas são iguais, eu vou manter a minha base, e não, lembrando que é uma divisão, e vou subtrair os expoentes. O expoente de cima menos o expoente de baixo. Tudo bem? Então ficaria assim, ó, eu mantenho a minha base, que é o 5, certo? E subtraio os expoentes, que dá 30 menos o 5, que resulta, fazendo essa subtração, em 5 elevado a quanto? 25. Certo? Joia. Beleza? Essa é a nossa alternativa B. Agora vamos para C. Dentro do parênteses eu tenho 6 elevado à terceira vezes 6 elevado à sétima. E isso tudo dividido por 8 elevado a 4. E o que acontece aqui, ó, vamos lá fazer? É o seguinte, eu tenho uma multiplicação de bases iguais com expoentes diferentes. Então lembra o que eu faço? Eu mantenho a minha base, que é o 6 nesse caso, e somo os expoentes. Então ficaria 6 elevado a 3
mais 7. E isso tudo dividido por 8 elevado a quanto? A 4, certo? Opa! Elevado a 4. E isso ainda, tudo isso elevado a 3. Beleza? E agora, fazendo o cálculo, eu sei que 3 mais 7 é igual a 10. Então, vamos lá continuar. Dá 6 elevado a 10 dividido por 8 elevado a 4. 8 elevado a 4. E isso tudo multiplicado por, ou elevado, na verdade não multiplicado, elevado a 3. Certo? E o que acontece agora? O que acontece agora é aquela propriedade da distributiva de expoente. Então, esse expoente vai multiplicar esse, e esse aqui vai multiplicar esse aqui também. Resultando em, vamos lá ver, 6 elevado a 10 vezes 3 sobre 8 elevado a 4 vezes 3. Não é isso? E o que acontece agora? Eu só aplico a multiplicação dos expoentes, que daria, vamos lá, 10 vezes 3, 30. Então ficaria 6 elevado a 30. Então ficaria 6 elevado a 30. E o que acontece com esse também? A gente mantém a base e multiplica os expoentes. Então a gente mantém a base, que é 8, e multiplica por 4 vezes 3, que é 12. Então esse é a nossa resposta depois de aplicar todas as propriedades de potenciação. E se aqui fosse 6, gente? No lugar do 8 fosse 6. A minha conta teria acabado? Ainda não, né? Porque aí a gente tem que lembrar daquela propriedade que fala, se eu tenho uma divisão de bases iguais com expoentes diferentes, o que eu tenho que fazer? Eu mantenho a minha base e subtraio os expoentes. Então, se aqui fosse 6, eu ia manter, ficaria igual a 6 elevado a 30 menos 12, que é 18. Então, a resposta aqui fosse 6, seria 6 elevado a 18. Beleza? Agora, vamos aqui para o nosso último exercício, a letra D. Aqui, ó, eu tenho 9 vezes 9 vezes 9 elevado a quanto? Mentira, desculpa. Eu tenho 9 multiplicado quantas vezes por ele mesmo? Por 3. Então, na definição de propriedade, eu sei que esse 9 vezes 9 vezes 9 é igual a 9 elevado à terceira. Então, o que acontece? Eu coloco aqui, ó, 9 elevado à terceira, né? E o que é esse 3 elevado a 2? É eu pegar o número 3 e multiplicar por ele mesmo duas vezes. Então ficaria 3 vezes 3, que é igual a 9, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, 9. E isso tudo elevado a 2, né? E ainda não acabou as nossas propriedades, né? Dentro do parênteses, porque eu tenho uma base igual em cima e embaixo, sendo isso tudo dividido. 9 a terceira, dividido por 9. E aqui está elevado a quanto mesmo, gente? A 1, lembra? Sempre quando eu não tiver o número mostrando aqui, sempre vai ser 1, tudo bem? Então, vai ser assim, ó. Vai ser 9, mantenho a base, e o que eu faço com os expoentes? Quando é uma divisão de bases iguais, subtraio os expoentes. Então fica 3 menos 1, certo? E o que acontece aqui, eu não posso esquecer do meu parênteses, que está elevando tudo a 2, certo? E resolvendo essa conta, 3 menos 1 a gente sabe que é 2, eu mantenho a minha base, ficaria 9, elevado a quanto? A 2, e isso tudo ainda elevado a 2. E o que acontece agora? Eu tenho que aplicar aquela propriedade de potenciação, que eu multiplico o expoente de fora, que é 2, vezes o de dentro, que é 2.
E 2 vezes 2 é 4. Então, eu mantenho a minha base. E multiplico os expoentes. Como eu falei, deu 4. Deu 4. Beleza, gente? Então, bom, chegamos ao final de mais uma aula, né? Mais uma aula de resolução de exercício. Espero que vocês tenham compreendido. E eu volto a dizer, gente, decorem a tabuada. É muito importante isso, tá bom? E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato com a gente por WhatsApp e vamos para outras de dúvidas, tá bom?